Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Ana. E aqui é a D, do podcast Amiga, Deixa Eu Te Contar. E o episódio de hoje é Amiga, deixa eu te perguntar. Qual é a sua história? Então, acho que para começar, eu gosto muito de uma frase que é tipo assim, que vale a pena, a vida, ela vale a pena, assim, né? Aham. Tem uma frase semelhante que é assim, viver uma vida que vale a pena ser vivida. E tem um autor que eu gosto muito, o Dante Gallian, que ele fala assim, viver uma vida que vale a pena ser contada. E eu acho que isso dá um toque diferente para isso, de que vale a pena, assim, né? Viver uma Uhum. vida que vale a pena ser contada. E o que isso significa, assim, esse é uma vida que vale a pena ser contada? Eu acho que é quando você não é uma história cheia de emoções, o que parece aquele De filme de Hollywood. Hollywood. É. Não é isso viver uma vida que vale a pena ser contada nesse sentido, assim. Mas é viver uma vida muito bem vivida. Uhum. É eu, a cada momento, viver aquilo que eu fui chamada a ser, usar os meus dons para as melhores coisas, eu construir coisas muito felizes, assim, no fim, Uhum. uma vida muito alegre, assim, né? Então, eu acho que esse episódio, assim, de Amiga, deixa eu te perguntar qual é a sua história, ele vai muito no encontro disso, assim. A sua história, ela vale a pena ser contada? Uhum. E uma reflexão que a gente queria trazer assim para vocês é: eu sei contar minha história, eu sei contar o que aconteceu comigo, eu sei o que me aconteceu desde o dia que eu nasci até agora. Tudo bem, algumas coisas a Uhum. gente vai pegando de relatos assim, né, dos nossos pais, de coisas Uhum. que a gente vai contando, que eles vão nos contando da nossa infância, enfim, coisas que a gente vai lembrar mesmo assim. Mas em relação ao depois que eu tenho consciência das coisas que me aconteceram, eu sei contar minha história, eu sei o que aconteceu comigo, em que tom que eu conto essa história. Eu conto num tom trágico, porque me aconteceu algo muito triste. Eu Uhum. conto em algum tom sarcástico, rindo, porque eu quero tirar o peso daquela história que me aconteceu. Ou num tom desesperançoso também, do tipo, nossa, aconteceu tanta coisa que eu já nem sei o que eu faço. Em qual tom que eu conto, assim? Essas são as perguntas pra gente ir refletindo, assim. E em relação ao conteúdo, assim, eu omito algo que aconteceu porque foi muito ruim, foi traumático, foi algo que me deixou muito Uhum. triste, me desestabilizou, é algo que eu não quero nem voltar. Eu manipulo um pouco essa história, eu conto uma meia-verdade Uhum. ali, eu deixo alguma coisa escapar. Eu assumo as responsabilidades dos meus atos, do que eu fiz, do que eu deixei de fazer, eu assumo que eu errei, eu assumo que, enfim, talvez eu realmente não deveria ter agido da forma como eu agi. É Uhum. como que eu conto isso? E a forma também que a gente conta, né? Tem umas pessoas que contam, assim, revivendo aquilo. Você olha pra ela tá revivendo todo aquele trauma, às vezes, ou toda aquela história que, meu, tem um Uhum. peso muito grande ali. Você olha e fala, será que é assim mesmo que eu tô contando a minha história que eu deveria Uhum. contar? Ou eu tô sendo indiferente? Eu conto num tom muito distante, assim, do tipo, Uhum. Parece nem que foi ah, com você, né, a história. então, o que aconteceu ali, às vezes dá um nome, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que nesse sentido, assim, a gente tem que olhar para nossa história sabendo contar ela, sabe? E Uhum. analisando se a gente está indo para algum extremo, se a gente está caindo para uma certa desesperança, ou se a gente Uhum. está contando num tom, assim, que, cara, você vê que a pessoa ali ainda tá tendo que lidar com aquilo, ela não lidou, sabe? Uhum. E a gente também tem que entender a complexidade da vida, assim, e buscar essa alegria mesmo de viver e de contar toda a nossa história, entender assim, né? Qual a melhor forma que eu deveria contar essa história? Como que me aconteceu isso mesmo, sabe? Porque eu acho que também, no fim, as nossas histórias, elas não são simples, é isso que você falou. A vida, ela traz complexidades. Então, muitas vezes, não vai ser uma história tão linear. Você assiste um filme, é Uhum. aquele negócio, isso... Tanana. A nossa história, eu sinto que é como se a gente vai descobrindo ao viver também, né? Uhum. Quantas vezes não acontece de, sei lá, aconteceu alguma coisa, muitos meses depois você... Nossa, isso aqui me mostrava um pouco do que eu estou vivendo hoje. Uhum. Isso aqui me ajudou a me trazer mais próxima disso, né? Eu lembro que uma pessoa próxima a mim fez cursos diferentes na faculdade, né? Não sei se eu já Uhum. te contei isso. Fez um curso, depois foi fazer outro, depois foi fazer mestrado em outra área e tudo mais. Então, tinha uma vida assim. Eu lembro uma vez que ela estava se perguntando assim, meu, mas como que eu explico a minha história para alguém, né? Uhum. E daí uma pessoa virou pra ela e falou assim: a sua história está inteira conectada. Uhum. E pegou e contou a história dela pra ela mesma, contou a história da outra pra ela mesma, assim, né? E aquilo abriu os olhos, assim, né? E eu fiquei Uhum. pensando muito nisso, que tem muitos momentos que a gente não entende. Que a gente olha, mas por que eu fui fazer isso? E agora eu quero fazer esse negócio aqui diferente. E como que essas Uhum. coisas se linkam? E como que isso vai fazer parte da minha história?
Mas eu acho que é muito bonito pensar isso. A vida, ela é complexa e você vai por caminhos diferentes, não é um caminho estreito, assim. E Uhum. quando você enxerga essa complexidade, você enxerga que é como... Não é tanto um caminho, eu tô agora indo pra uma brisa, mas é como uma árvore, assim, os galhos de uma árvore, que eles vão se separando e depois eles vão se unindo, assim, sabe aquelas Aham. árvores meio Que eu assim? falo, É, então eu acho que é bonito isso, quando você consegue olhar pra sua vida e você vai vendo que todos esses diferentes galhos, eles conseguem se unir, assim, né? e tem uma história que algumas pessoas contam que a nossa vida é como se a gente olhasse um bordado olhado de costas, assim. Quando Ah, você vê um bordado, meu, ele tá lindo, você vê ali umas flores, mas quando você olha por trás, você vê um negócio que você não entende muito bem. E a nossa uhum, vida é justamente isso, assim. Quando a gente, às vezes, a gente tá passando por aquele momento, a gente olha e a gente fala, meu, que bagunça isso, o que tá uhum, acontecendo aqui? Mas às vezes, igual essa pessoa contou, ela olhou o outro lado da história, ela olhou, uhum, olha como tudo se conecta, olha como tudo faz sentido, assim. uhum, Então, a nossa vida é meio que esse bordado, às vezes, a gente enxerga ele olhado de costas, assim. A gente fala, uhum. meu, que loucura é essa? O que tá acontecendo? Mas daí depois a gente consegue entender depois de um tempo, né? A gente começa a Sim, olhar ele do outro lado, assim. sim. Exato, muitas vezes isso com o auxílio de outra pessoa também, né? É tão Uhum. bonito isso na amizade, quando isso acontece muito, né? Pelo menos é a Sim. impressão que eu tenho. Quando você senta com uma amiga e você conta alguma coisa dela, vira e fala assim, mas você lembra que você falava isso antes? E olha onde Uhum. você tá agora. Traz essa perspectiva, a gente vive tanto no momento que às vezes a gente esquece, né? Aham. E eu acho que nesse aspecto de se perguntar isso que a Ana falou, eu sei contar a minha história, a gente entra em um aspecto que é muito comum, da gente querer viver a história perfeita. Uhum. E eu acho que isso se dá de algumas formas diferentes, né? Então, quando eu quero viver a história perfeita, é como se, assim, um dos cenários é eu não quero admitir nenhum erro. Uhum. Então, eu olho a vida, eu olho momentos que eu errei, que tudo mais, e eu tento achar um jeito daquilo não ser um erro. Ou mesmo eu igualo os meus erros a acertos, um pouco nesse ponto, assim, né? Então, aquela frase, eu sou a pessoa mais contra essa frase que tem, que é aquela frase assim, foi graças a tal erro que eu cometi que eu aprendi tal coisa, né? Eu acho que isso é fugir um pouco da verdade, porque não é graças ao erro em si. Eu sempre brinco em um plano um pouco mais espiritual, mas não tem como não falar Exato. que não é graças ao erro, mas sim graças a Deus. Eu sempre falo isso, né? Então, eu errei e Deus fez o melhor daquilo. Ele tirou o bem de um mal que eu fiz, né? Uhum. Então, eu acho que viver a história perfeita é se dar conta de que sim, vão ter erros. E que não vão ser graças ao erro que eu vou chegar em algum lugar, mas sim graças ao que Deus vai fazer com aquilo um pouco, né? Uhum. E, enfim, então, tanto não admitir os erros quanto igualar os erros a acertos, eu acho que é fugir da verdade, assim, é eu não enxergar a verdade completa. Então, ao invés de olhar para nossa história e se perguntar isso, né? Eu sei contar a minha história e querer contar uma história perfeita, é o entender, ok, minha história não é perfeita, mas quais capítulos que compõem a minha história? Então, quando a gente se depara com os erros, acertos e tudo mais, a gente consegue encontrar o sentido daquilo, ou a possibilidade de sentido naquilo que a gente está vivendo, né? Uhum. Então, às vezes a gente está vivendo um momento de insegurança com alguma coisa, às vezes a gente está vivendo um momento que a gente não entende muito por que, que a gente está passando por aquilo. Mas eu ver os capítulos que acompanham a minha história, eu olhar para aquilo e falar assim, existe a possibilidade de ter um sentido nisso, né? Uhum. É olhar com essa esperança, assim, tudo pode ser transformado, assim. Uhum. Isso é muito diferente de viver uma vida perfeita, porque não é você criar um sentido para o que você está vivendo, mas sim Uhum. eu encontrar um sentido para aquilo, né? Então, as pessoas falam muito aquilo lá de ressignificar, não, vou ressignificar isso e Isso que tudo mais. aconteceu. Uhum. E às vezes a gente tenta assumir esse controle de ressignificar, assim, Uhum. né? Mas eu acho que é um protagonismo, mas não um controle, porque no fim ele é um encontrar. E não Uhum. forçar alguma coisa em cima daquilo, é um encontrar. Bom, o que pode ter sido isso? Então, seja um trauma, seja Uma alguma situação coisa, uma situação ruim. ruim, ou Uhum. às vezes uma situação boa, eu ainda assim posso encontrar um sentido naquilo. Então, por Uhum. exemplo, uma situação boa minha, um exemplo prático, assim. Eu sou muito grata pela minha família. Eu posso encontrar o sentido de eu estar nessa família. Eu posso Uhum. encontrar o sentido de eu estar morando onde eu estou morando. Eu posso encontrar o sentido de eu estar vivendo esse momento profissional que eu estou vivendo. Uhum. É um encontro, assim, né, no fim. E eu acho que de forma prática, a gente pode ir para uma perguntinha. Que olha, gente, eu já vou falar. A gente fez o exercício.
Mas esse é um exercício que a gente gostou muito, né? E, gente, é difícil, tá? Eu vou falar. A gente tava fazendo uma reunião e a Denise falou assim: tem exercício prático e tal. Daí ela perguntou o que ela, Uhum. enfim, a pergunta, e daí eu fiquei assim, ó. Tipo, nunca me virei pra pensar isso. E eu perguntei pra algumas pessoas, perguntei pro Rafa, né? Eu falei, Uhum. meu, e aí, quais são os seus? Até hoje ele me respondeu, tá? Então, tipo, e é algo que realmente demora pra você pensar. Você fica, Uhum. meu, você tem que reviver várias partes da sua vida, assim, relembrar Uhum. o que passou, assim. Então, Uhum. pode falar. Então, acho que a parte prática é pensar assim, né? Eu falei que a vida, responder essa pergunta, né? Eu sei contar a minha história, ela começa com os capítulos que compõem a minha história. Então, a primeira pergunta prática é: quais seriam os 3 capítulos que você diria que compõem a sua história? Então, você tem que dar um nome. Então, por exemplo, eu perguntei isso pra Ana, ela falou assim: infância, adolescência e vida adulta. Agora, tipo, agora. E daí eu falei, não, tudo bem, você pode até separar Uhum. assim, mas esses 3 capítulos que você colocou podem ser usados para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode dizer isso. Uhum. Então tem que ser capítulos específicos para sua história. Porque para eu saber contar minha história, eu preciso começar com isso. Quais são os capítulos que compõem a minha história? Então, 3 para ficar mais fácil. Mas claro que se você parar para pensar, daqui a alguns anos você pode fazer esse exercício de novo e Teu mudar a quarto. quantidade. Pode ter o quarto. E você pode falar, não, eu vou fazer com 10, porque daí você tem que pensar mais na sua história. Você Exato. precisa saber contar melhor a sua história, né? Uhum. Então, eu até peguei aqui os meus. Vou falar pra vocês. Ó, o primeiro. O primeiro, eu fiquei com 2 possibilidades. Mas eu vou contar as 2. Mas eu acho que eu vou no primeiro. Mas o primeiro, pra mim, é a sensibilidade aflorando. Porque eu era uma criança muito sensível. Eu sempre fui muito sensível, assim. Então, eu era aquela criança que chorava por tudo. Então, o primeiro capítulo da minha história, que eu acho que representa muito a minha infância, era isso, era a sensibilidade aflorando, a forma com que eu olhava para o mundo, o que eu percebia. Eu sempre fui aquela criança que percebia tudo. Tem algo errado aqui, eu era a primeira pessoa que percebia, assim, né? Então, eu chamaria disso, a sensibilidade aflorando. Esse é o primeiro capítulo. Mas outra opção que eu coloquei aqui era chorando pelo mundo. Porque ela chorava muito. Uma mais engraçadinha, assim, né? Mas enfim, eu vou nesse a sensibilidade aflorando. O segundo capítulo da minha vida, que eu acho que representa muito da minha adolescência e tudo mais, eu chamei de Buscando o Amor. Que eu acho que foi quando eu me deparei com essa questão, assim, né? Desse anseio do coração feminino, assim, de ser amada, assim. Então eu comecei a buscar, assim. E aí o terceiro, eu acho que pra mim, assim, a vida adulta foi... Ela começou quando eu fui reconhecendo que eu era amada, assim. Então, pra mim, o terceiro título seria Sendo Amada e Persistindo no Amor. Então, que é um pouco disso, do quanto eu recebi, o quanto o meu segundo capítulo foi respondido, e ao mesmo tempo, essa constante escolha de persistir no amor, de continuar buscando amar, enfim, né? Então, esses eram os meus títulos. Muito bom. Eu também fiz, e o meu basicamente ficou. Eu separei infância e adolescência, e, tipo, hoje em dia, assim, né? E daí na infância eu coloquei a curiosidade, porque a gente era muito curiosa. Tipo, tudo eu queria entender, eu queria testar, eu queria compreender, assim, e eu era muito curiosa. Então eu tenho várias histórias, assim, da minha vida que eu, tipo, meus pais contam, assim, eu era arteira porque eu queria entender as coisas, eu era curiosa, então eu coloquei a curiosidade. Daí o segundo capítulo da minha vida eu colocaria como buscando ser compreendida e amada. Era uma época da minha adolescência que eu não tava me sentindo muito compreendida. Mas aí também vem dessa questão de que eu tava buscando amor, assim. Só que não eram as coisas que eu deveria buscar. Então, eu tava nessa busca, assim. E eu não sabia direito o que eu tava buscando. Mas no fundo essas eram as minhas 2 buscas. Buscando ser compreendida e amada. E o terceiro, eu coloquei que tava no celular, mas era algo nesse sentido de entendendo o amor e compreendendo o amor. Era esse sentido, assim. Compreendendo o amor e os dilemas da vida adulta, assim. Em conjunto, assim, que é o que mais ou menos nesse momento, assim. Então, Sim. eu colocaria isso. A gente é parecida, né? Amigas parecidas.
Mas eu acho que é bonito isso, porque você pode pensar em tantas coisas diferentes, assim. Se você põe mais capítulos, vão vindo mais coisas também, assim, né? Fiquei pensando, por exemplo, na época da minha adolescência, uma coisa que me marcou muito era o teatro, era essa vida de, Verdade. Você podia, gente, a gente podia colocar uma foto da Denise aqui, ó, nos teatros dela de elfo. de elfo. Mas eu fiquei pensando nisso também. Tem outras coisas da nossa vida que nos marcam muito, que podem fazer parte do nosso título, né? Então, tipo isso, eu poderia colocar buscando amor e atuando pelo mundo. Poderia, sabe? Tipo assim, não atuei pelo mundo, gente, atuei em um lugar específico. Mas eu acho que a gente pode olhar e pensar em coisas que foram marcantes pra gente, assim, porque quando alguém pergunta qual é a sua história de vida, o que você vai contar? Então, foca nisso, né? Nos capítulos que compõem, assim. E é um exercício difícil, porque ao mesmo tempo que é bom que você seja muito profunda, é muito legal quando você consegue colocar algo que é muito único seu. Eu ainda acho que o meu título poderia ser mais único. Eu ainda Sim. quero buscar coisas mais práticas para esse título, porque eu acho que isso também, o nosso primeiro título, né, o seu da curiosidade, o meu da sensibilidade, eu acho que eles são mais específicos, né, do que os São outros. bem pessoais, assim. E eu acho que por ser uma coisa tão faz tanto tempo, a gente tem mais facilidade de trazer algo prático, assim, né? Esses últimos, eles são mais gerais, a gente meio que ainda tá Tentando, às vezes, entender, assim, né? né? Mas eu acho que quanto mais a gente entende, mais a gente consegue dar um título ao mesmo tempo profundo e prático, assim, né? Então, é isso, fica esse exercício. Gente, vale muito a pena, sério. Vocês passam, tipo, um tempo fazendo isso. E é algo que vale super a pena, assim. É algo que você para pra pensar, assim, sobre a sua história, sobre a sua vida. E você também fica muito grato, assim, por tudo que te aconteceu, sabe? Você olha, para e fala, meu, olha isso. Você vai ligando os pontos, vai vendo, nossa, como isso foi bom pra mim. Naquela época, eu olhava com um olhar, assim, de, nossa, meu, isso tá me custando tanto, tá me deixando tão mal. E hoje em dia eu olho e falo, cara, foi disso que Deus fez fruto pra acontecer hoje em dia, sabe? Então acho que nesse sentido, assim, isso te traz também essa gratidão e essa esperança, assim. Eu acho que diante disso a gente pode se perguntar também, e daí eu deixo pra você responder, e quando eu me deparo com algo ruim? E se quando eu for fazer esse exercício, quando eu for pensar se eu sei contar minha história e tudo mais, e quando eu olho e vejo que algo muito ruim aconteceu, como que esse aspecto entra pra minha história? Como que eu tenho que olhar pra isso, assim? A gente nunca tem que olhar com um olhar de... A gente tende a cair em extremos, né? Normalmente quando a gente olha para algo, quando a gente se depara com algo ruim, ou a gente também fica nessa de meu, será que eu vou para um vitimismo e fico me fazendo de vítima e não quero resolver aquilo? Será que eu fujo disso? Mas quando eu me deparo com essa coisa ruim, o que eu posso fazer diante disso? Assim, acho que você tem que refletir muito sobre as coisas que te aconteceram, né? Tipo, e sempre olhar com um olhar de esperança, assim, não com um olhar de que vai te afundar, um olhar que vai te levar para algo que, meu, só vai ficar naquilo, remoendo aquilo, e vai ficar só indo mais a fundo nisso. Não, tipo, você tem que olhar, meu, aconteceu isso comigo? Tá, beleza, aconteceu isso comigo. E o que eu posso fazer diante disso, a partir de agora? Como que eu posso lidar com isso? Às vezes, principalmente assim, eu vou colocar isso aqui, que é uma coisa que a gente sempre fala, mas eu acho que terapia é algo muito importante nesse sentido. Porque você tem coisas que você não vai conseguir resolver sozinha, e tá tudo bem. Você não precisa dar conta de tudo, você não precisa resolver tudo, tá? Bem, como que chama? Que ela faz vários memes. Doutora Rosângela? Qual? Que ela fala, tá tudo bem, gratitude. Sim, aquela que... Lembrei dela, tá tudo bem. Então nesse sentido, assim, eu acho que você tem que olhar com esse olhar de esperança do tipo, tá, me aconteceu isso, eu sei que me aconteceu isso, você assume isso, você não fica escondendo, do tipo, não aconteceu nada, tá tudo certo, sendo que você sabe que aconteceu algo de ruim, e nem vai pro extremo também do vitimismo, do tipo, nossa, me aconteceu isso, olha como eu sou, tipo, tadinho de mim, olha o que eu faço agora, sabe? E eu acho que nesse aspecto, assim, o que é legal de pensar também é que a vida é isso que a gente já falou anteriormente, a vida ela é complexa. Então, é claro que não é fácil fazer esse processo e tudo mais. Mas eu acho que quando você olha com esse olhar de... Bom, eu entendo em primeiro lugar que a vida é complexa. Eu vejo os aspectos diferentes da minha história e tudo mais. Você também cria um comportamento de menos pressa. Então, tipo assim, você chega pra terapia, mas eu não preciso estar com isso resolvido pra amanhã, né? Tá tudo bem. Voltando, né? No, tá tudo bem. Mas tá tudo bem que aquilo demore, que eu percorra aquele caminho e não seja uma coisa tão
nossa, amanhã, resolvido, Às sabe? vezes a gente tem muita essa ideia, por conta, enfim, da vida ser tudo muito rápido, a gente também quer que os nossos problemas, nossas questões afetivas sejam resolvidas de uma forma muito rápida. Só que, assim, a afetividade é muito complexa mesmo. E não tem como a gente conseguir resolver ela do dia pra noite, conseguir ela resolver amanhã. E a gente nem tem que ter pressa pra isso, até porque se a gente ter pressa, a gente vai acabar atropelando algumas coisas. A gente sempre precisa de calma, principalmente para essas questões afetivas, assim, né? E às vezes a gente quer ter esse problema resolvido pra amanhã, pra ontem, ou sei lá, pra daqui 2 dias. Mas não, gente, isso é um processo. Às vezes é uma vida inteira pra tentar resolver isso, assim. Sim. Eu gosto muito dessa frase que fala assim, né? Que a vida, ela não é um problema para ser resolvido, mas um caminho para ser vivido. Que eu acho que é bem essa ideia, assim, né? E eu acho que a gente devia olhar um pouco mais com esse olhar, assim, para as nossas dificuldades também. De tipo assim, ok, eu tenho essa dificuldade, mas eu não preciso estar. A gente. Eu gosto dessa frase, às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tô pronta para tal coisa. Mas metade da vida a gente não vai estar totalmente pronta para algo. Mas sim a gente vai assumir algo e a gente vai se tornar pronta naquilo, né? Então eu acho que grande parte da nossa vida é um pouco assim também. Sim. E bom, diante disso, eu acho que a gente fala assim, bom, quando eu me deparo com uma coisa ruim, né? Aí a gente respondeu, mas e quando eu me deparo com muitas coisas ruins que já aconteceram, assim, na minha vida, na minha história e tudo mais, né? Qual que é a minha relação com esse passado ruim, nesse sentido, assim? Igual eu falei nessa questão, né? Tem gente que vai pra. Lida como, tipo, não vou lidar, e a pessoa nega o que aconteceu com ela. Ela finge que nada aconteceu comigo, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo perfeito, nada aconteceu comigo. Isso é um dos pontos, né? Que os dois que eu vou falar são bem ruins, assim. E tem outra que ela vive em função daquilo. Então ela reduz aquilo. Por quê? Porque tudo ela para nisso. Então eu não vou fazer tal coisa por causa que isso aconteceu comigo. Não vou sei lá, trabalhar com tal coisa porque tal coisa aconteceu comigo. Não vou sair, eu não quero conhecer gente nova porque eu passei por essa experiência ruim. Então tudo ela reduz a isso. Então a vida dela gira em torno disso. É como se isso fosse o que aconteceu com ela e ela gira só em torno disso, assim, ela nunca consegue sair do lugar. E nenhum desses é bom. Eu não vou não lidar e negar isso, porque é o que muita gente faz, tipo, às vezes a pessoa não tem estrutura pra lidar com isso e ela não sabe como fazer isso, então ela só nega, ela nega. É até um mecanismo de defesa dela, entendeu? Às vezes ela só, tipo, vou negar, vou fingir que nada aconteceu, eu acho que assim eu vou lidar melhor, sabe? E eu acho que esses dois olhares que você falou, daí já puxando aqui para um próximo aspecto, são olhares feridos, assim, no fim, né? Então, e eu acho que esse é um tema bem delicado, assim. Então, tipo assim, se a gente não citar o suficiente, terapia é a palavra que a gente deveria mais ter dito até Exato. agora, né? Mas eu acho que ambos esses olhares, eles são olhares feridos, assim, porque no fim, eu penso assim, né? Ou até mesmo isso, a pessoa que quer ter aquilo resolvido. Isso também faz parte de um olhar ferido, assim, às vezes pode ser um perfeccionismo, alguma coisa assim, não, mas precisa já tá bom. Precisa tá tudo certo. Precisa tá de tal forma, assim, né? É um olhar ferido de alguém que não tem uma relação tão saudável assim com o erro, né? Ou também, então, para mim, eu acho que esses dois aspectos que você trouxe, eles vão refletir dessas duas formas de agir também, né? Então, a pessoa não querer lidar, a pessoa que nega aquilo, às vezes é isso, ela quer que já esteja resolvido e por isso ela só nega, finge que tá tudo bem, assim, né? E a pessoa que vive em função disso, né, que ela reduz o resto da vida àquele ponto, ela não quer que seja resolvido, assim, porque esse não quer é meio forte, mas enfim, eu vou tentar explicar aqui. Porque ela usa aquilo para justificar o resto da vida, né? Então, às vezes é isso, mas não é aí aqui é a delicadeza que eu quero ter, é que não é necessariamente um não querer, às vezes a vida é complexa, então é um não saber como. Então, enfim, né? Então, só para fazer esse parênteses aqui de que com certeza a vida é muito mais complexa do que a gente consegue colocar em aqui, assim, né? Não é, as coisas não são tão branco no preto, enfim, né? Mas eu acho que isso, assim, a gente pode olhar que esse olhar ferido, ele nos dificulta tomar passos que realmente Resolvam, ajudam você a seguir. a seguir, exato. Não é nem tipo que esteja resolvido, mas caminhar nessa direção, assim, né? Exato. E é isso que eu falei, a vida é muito complexa. Então, às vezes, sei lá, eu ter que lidar com aquela realidade vai envolver que eu admite alguma coisa.
Só que eu não, às vezes eu não tenho a capacidade interna para admitir aquilo. Às vezes eu tenho alguma questão afetiva, eu não consigo ainda. E é por isso que a gente volta para esse aspecto da terapia, assim, porque a vida ela é complexa. Então, nem sempre é ou A ou B. Tipo assim, é mais complexo que isso. Às vezes, né, acho que em outro momento a gente vai falar disso, mas às vezes a gente olha e quer, não, a culpa tem que estar em algum lugar. E a vida vira um pouco assim, mas quem eu posso culpar por isso? Ou o outro é culpado ou eu sou culpada, ou isso ou aquilo. E não é tão branco no preto assim, né? A vida ela é mais complexa que isso. E nem sempre é sobre, e, tipo, na maioria das vezes não é sobre saber a culpa. Isso não vai ajudar a resolver ou a te ajudar a seguir. Às vezes você nunca vai saber de quem é a culpa. Totalmente, né? Você vai, Sim. tipo, sempre ficar nisso e você não vai conseguir caminhar. Porque você tá presa nisso também, entendeu? Então não é sobre a culpa. Sim, e eu acho que nesse aspecto é isso, a realidade é complexa. Então, muitas vezes, quando a gente enxergar a verdade, é justamente a gente enxergar, eu não consigo compreender totalmente. E é saber caminhar com isso, eu não consigo compreender totalmente. Eu não lembro totalmente. A minha perspectiva, às vezes, não reflete a realidade. É eu saber olhar para essas diferentes explicações e falar, tá, agora eu vou tomar um passo diante disso, assim, né? Enfim, e nesse processo todo, então, qualquer olhar ferido que a gente tenha, principalmente com coisas maiores, é isso, terapia pode ajudar, com uma pessoa muito boa. Né? Exato, um bom ponto Então, colocar isso. porque não é qualquer terapia. Não busca. Às vezes vocês podem mandar até uma DM pra gente, a gente pode indicar pra vocês algum terapeuta, um psicólogo, enfim. Podem recorrer a gente tem boas indicações. Temos boas indicações, exato. E em contrapartida desse olhar ferido, tem justamente o que é o olhar maduro diante daquilo, né? Um olhar de cura, assim. Então, eu gosto de colocar que o olhar de cura, ele é primeiro um olhar que ele entende que o tempo é seu amigo. Eu tenho essa frase, né, que eu gosto. O tempo é seu amigo. E eu falo em diferentes circunstâncias, em diferentes contextos. Isso, né? O tempo é seu amigo. Então, é isso. É eu olhar e eu reconhecer o que aconteceu comigo, né? Então, eu olho para o meu passado, eu vejo que alguma coisa foi traumática, eu reconheço aquilo. E o que é esse reconhecer, né? Ao invés de resolver, é reconhecer. Né? Os dois R's, acabei de inventar. A gente adora essas coisas. Eu adoro essas coisas. Então, ao invés de resolver, vamos reconhecer. Exato. Que é um pouco passar pelo processo de buscar olhar a verdade cara a cara. E esse é um processo doloroso, eu já adianto. Porque como a realidade ela é complexa, às vezes envolve muita humildade eu ser capaz de olhar e falar assim, eu não sei o que isso significa, eu não sei se foi exatamente assim, me parece que foi de tal jeito, eu não sei a realidade do outro, eu não sei as complexidades que a outra pessoa envolvida tinha internamente. Então, eu passar pelo esse processo de reconhecimento é eu falar, eu vou encarar a verdade cara a cara, mesmo quando envolver uma incompreensão da minha parte, né? E isso é justamente o que a gente estava falando antes, que é esse reconhecer, ele sai desse processo de quem tem culpa. Ah, não, o outro tem total culpa. Não, eu tenho total culpa. Não, é 50% do outro, 50% minha. Não, é tirar esse excesso de culpa da equação e justamente partir para uma compreensão maior, né? Então, sem precisar colocar a culpa em tudo que é externo a mim, né? Então, eu preciso colocar a culpa no outro, ou não, eu preciso colocar toda a culpa em mim. Isso não ajuda a gente a encarar a verdade cara a cara, porque a vida, como a gente já falou várias vezes, ela é muito mais complexa que isso, né? Então, esse reconhecer, eu também coloquei aqui, que eu acho que é um aspecto legal de falar, é uma busca. É uma busca dentro da sua própria história, né? É olhar para sua própria história e pensar assim, eu ainda tenho muito que descobrir. Ah, mas eu já vivi aquilo, mas eu tenho muito que descobrir em relação àquilo. Né? E acho que por último, a ideia que você falou pra não esquecer de falar, né? Gente, é que é tão bonito. Vale muito a pena, sério. Que eu sempre brinco, assim, ó. Eu não sei quando que isso começou, mas. Sei lá, eu não sei. Teve algum momento, eu acho quando que. você falou, acho que foi tipo o dia que você tava pensando sobre isso, eu acho que foi inclusive um processo de terapia. Que eu fui percebendo tudo isso, assim, né? Ó, propaganda aí da minha terapeuta. Beijinho pra Beijo. Beijo. Mas enfim, então eu acho que teve um processo que eu tava vivendo, assim, né? Que eu falei assim, que a nossa vida, ela é como um baú, assim, né? E dentro desse baú, a gente vai colocando os capítulos que compõem nossa história, as coisas que vão acontecendo com a gente, assim, né? Então vão tendo várias coisas. Ah, eu consegui tal coisa, um prêmio, coloco dentro desse baú. Ah, eu
conquistei tal coisa profissionalmente, coloco dentro desse baú. Ah, aconteceu tal trauma comigo, eu coloco dentro desse baú. Então, quando a gente abre esse baú, a gente olha para esse baú e a gente vê lá todas as nossas conquistas, aquele ouro que tá brilhando ali. Aquela luz ali. Aquela luz, aquele negócio. E lá escondidinho tem o que parece ser carvão. Então, eu brinco que é as coisas ruins que aconteceram com a gente. Sejam pequenas, são carvões menores, sejam grandes, são carvões maiores, assim, né? Uhum. E a gente olha para aquilo e a nossa tendência é falar assim, quer saber? Eu vou pegar esse carvão aqui e eu vou tentar pôr bem embaixo para que ninguém veja. Eu vou esconder esse carvão totalmente, assim, né? E aí a gente vai tentando pôr os troféus em cima para esconder o carvão, assim. E eu lembro o dia que eu falei assim, é como se esse carvão que tá embaixo, se eu tento escondê-lo, eu não dou a oportunidade dele brilhar. Uhum. Mas esse carvãozinho, essa coisa ruim que aconteceu comigo, ela pode chegar a brilhar. Ela pode chegar a ser uma coisa incrível, assim, né? Então, em qual sentido? Eu vou até explicar. E aí aqui eu preciso trazer também um pouco de Deus, assim, que eu acho que é o que explica como que esse carvão pode brilhar, assim, né? Então eu falo que na Igreja Católica, né, a gente acredita em Deus Trino, então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí eu brinco assim que Deus Pai, ele olha pro nosso carvãozinho assim e ele fala, mas minha filha, eu te amo. A primeira coisa que ele fala é, eu te amo, diante daquilo. Então, o trauma que seja que eu tenha passado, tenha sido na infância, na adolescência, o que foi, assim, tenha sido grande, pequeno, mas ele olha, a primeira coisa que ele fala é, minha filha, eu te amo. Daí Deus Filho chega e fala assim, você quer passar por um processo de cura comigo? Você quer passar desse olhar ferido para esse olhar curado comigo? Porque eu quero passar com você, né? Então, ele nos convida a isso. E aí, Deus Espírito Santo, eu falo que ele olha e ele fala assim, eu posso fazer disso vocação? Eu posso te chamar algo diante disso? Então, é como se, diante daquilo que nos faltou humanamente, então, seja o que for, eu não tive um pai presente, eu não tive ambos meus pais presentes, o que tem acontecido é como se, depois de Deus nos falar que ele nos ama, ele fala assim, você não recebeu humanamente, eu vou te dar diretamente. Eu sempre gostei muito dessa frase, assim, de que Deus, ele vai te dar tanto, 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 que ele fala assim, vai transbordar o seu copo. Eu vou colocar tanto aí que vai transbordar. Então, eu te peço que não pare em você. Uhum. Que tudo que eu te dei não pare em você. E é por isso que chega Deus Espírito Santo e fala, vou fazer disso uma vocação. Eu vou te chamar a dar com isso para os outros, né? Uhum. Então, eu acho tão bela as histórias que a gente escuta de pessoas que passaram por traumas gigantescos e fizeram daquilo depois missão. Né? Elas foram atrás de, não, eu vou tentar que ninguém passe pelo que eu passei. Né? Uhum. Então, eu acho que a ideia do tesouro é isso, que no fim vai brilhar mais. Por quê? Porque você vai receber tanto diretamente que daquilo você vai poder fazer a missão. Então, aquilo vai brilhar muito mais para as outras pessoas do que qualquer outro troféu que você possa ter dentro do baú, assim, né? E eu acho que esse podcast justamente veio disso, assim, né? Tipo, disso a gente falou, tipo, não pode parar aqui na gente, né? Tipo, a gente precisa passar por outras pessoas, assim. Então, eu acho que essa basicamente foi muito a ideia do nosso podcast, assim, tipo, Deus deu tanto pra gente que a gente não poderia deixar ficar aqui, assim, né? A gente tem que fazer, tipo, por outras pessoas. Então, acho que entra nisso, assim. Então... E outra coisa... Tem mais. Tinha esquecido, acho que... Mas é que eu poderia parar aqui, entendeu? Eu poderia ter terminado esse podcast aqui. Mas é que a gente tem algumas outras coisas que a gente gostaria de falar antes de terminar. Últimas duas coisas. Mas é que realmente poderia parar aqui, assim. A gente falou basicamente tudo que a gente gostaria, assim. São coisas que são muito importantes. O que a gente também queria falar um pouco agora é sobre a questão dos traumas, assim. Que as pessoas têm ideias de que traumas acontecem porque aconteceram coisas muito grandes com a gente. Coisas que impactaram, tipo, nossa, aconteceu uma coisa muito grande e por isso me gerou um trauma. E não necessariamente, assim, os traumas, eles acontecem de coisas que foram muito marcantes pra gente. Na vida a gente tem coisas marcantes tanto boas, tipo, o dia do nosso casamento, o dia que a gente foi pedir casamento, o dia que a gente foi pedir casamento. Mas de coisas boas nos marcam quanto coisas ruins vão nos marcar. E essas coisas ruins, às vezes, elas podem ser pequenas aos olhos de outras pessoas. Mas, ao nosso ver, foram coisas que nos marcaram profundamente. Isso gerou traumas na gente. Então, nesse sentido, assim, trauma não é só algo enorme, é algo super, nossa, grande, tipo, algo muito tão ruim, assim, que aconteceu com a gente.
Mas são experiências que elas pequenas, e podem ser repetidas, essas pequenas. E justamente isso, elas ferem a nossa, enfim, às vezes a nossa dignidade, a Nossa visão, né? a nossa como a gente visão, olha. de como a gente olha pra nós mesmos, às vezes, ou para as outras pessoas. Isso nos causa traumas, assim, né? E um pouco nesse aspecto que a nossa história, né? Qual é a sua história? Ela é composta dos dois. Ela é composta dos momentos felizes, dos momentos ruins, dos traumas, das conquistas. Alegrias. E tudo tá dentro desse baú. E, enfim, né? Então, um pouco essa ideia, assim, que tem os dois. E uma coisa que a gente acha importante também a gente falar é que o primeiro passo não é resolver. A gente traz muito essa ideia no podcast diversas vezes, em diversas partes. Mas é justamente deixar isso muito, muito claro, assim, que o primeiro passo nunca é resolver. Nossa, eu resolvi, dei o primeiro passo. Não, é reconhecer, é olhar para aquilo e falar, meu, realmente, acho que aconteceu alguma coisa aqui. Deixa eu ver, deixa eu investigar alguma coisa que aconteceu aqui, sabe? Deixa eu reconhecer isso que me aconteceu. Então, trazer isso, assim, também. Os 2 R's, vai ficar marcado aqui, os 2 R's. Resolver e reconhecer. E isso, esse trauma, né, explica várias coisas que às vezes aconteceram com você, mas não te limita. Não limita você de ter, sei lá, mudar, de ter outra atitude com as outras pessoas, de ser uma pessoa boa. É igual a Denise falou, meu, disso a gente tira, de várias coisas que nos aconteceram, que às vezes foram ruins, a gente tenta tirar o melhor, né? A gente tenta olhar para aquilo e falar, meu, isso não vai me limitar, né? Eu quero ajudar outras pessoas em relação a isso. Sim. E eu acho que, então, a pergunta, né, a gente pode olhar, assim, para o nosso passado, para esses capítulos, eu não vou cansar de falar dos capítulos, acompanhando nossa história, e perguntar assim, tá, eu tenho esses traumas, eu tenho essas questões. Elas estão bem resolvidas? Porque pode ser que tenha muitas que estão, e que ótimos que elas estão. Mas se elas não estão resolvidas, pelo menos eu tenho consciência delas. Então, eu acho que nesse aspecto, ele é bem simples, assim, porque a gente já trouxe muitos aspectos disso. Mas é olhar nesse sentido, assim, eu tenho a sensibilidade, e aqui fica outra prática para fazer. E essa aqui eu acho que também é a segunda parte bem prática, mas que vale muito a pena sentar e pensar, que eu tenho a sensibilidade para perceber o que do meu passado afeta o meu presente. Então, eu tô me relacionando com alguém, eu sei perceber aquilo que, não, pera, eu tô ficando irritada com essa situação, mas não é por conta dessa pessoa, é por causa de algo que aconteceu comigo. Então, eu tenho essa sensibilidade para perceber o que do meu passado afeta o meu presente, profissional, de relacionamento, de amizade, espiritual, o que seja. Eu tenho a sensibilidade para perceber o que do meu passado afeta o meu presente, que é, por último, essa ideia, né, para finalizar. Eu tenho a sensibilidade para perceber o que é sobre mim e o que é sobre o outro. E fica pro próximo episódio. No próximo episódio a gente vai falar disso. Então, se não, volte pro próximo episódio. Exato. Beijinho, gente. Beijo. Tchau.